Existem muitos lugares onde nós nos reunimos como um ambiente social. Nós precisamos disso. Há locais que você paga mensalmente para ter um tempo de lazer com a família, para você ter um momento de lazer, de interação. Descanso. Mas, meus irmãos, aqui na igreja é um local onde nos reunimos para sentirmos a manifestação do Espírito Santo. Possa se encontrar alguém numa rua, numa calçada durante a semana, mas o Senhor sabe o que a igreja precisa e o testemunho que a igreja precisa para ser edificada. Aleluias. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Gostaria de pedir ajuda ao nosso querido Pierre. Ontem nós estivemos na nossa igreja sede, participando do primeiro retiro, ou melhor, primeiro batismo de 2026. Aí está, meus irmãos, mais 4 vidas que desceram as águas batismais no batismo ontem à tarde. Quem são eles? É o Nicolas, que está aqui com a camiseta do Congresso Resilientes. Também o Brian, que está ali do lado dele. A Melissa está aqui. A Melissa não está hoje? Não está. O Gabriel está? Não está. Meus irmãos, esses são os 4 adolescentes que batizaram ontem, cumprindo uma das ordenanças de Deus, que diz em Mateus: se você crer no Senhor e for batizado, será salvo. Está aí mais 4 vidas. O irmão Guilherme Lero fez o discipulado deles. E nós já temos, meus irmãos, isso nós já temos desde o ano passado. A data do próximo batismo vai ser no dia 25 de julho. Se você ainda não desceu as águas batismais, nós convidamos você para que nós, no dia 25, possamos estarmos juntos, cumprindo esta ordenança do Senhor, que eu tenho certeza que é um dia e é inesquecível nas nossas vidas. Ontem eu tive o prazer, pela segunda vez, de ser um dos batizadores. Eu tive a honra, pastor Martal, de ser da dupla do pastor Geraldo. Um abraço para o senhor. Ele é pastor lá da cidade do Colônia. E ele disse para mim assim ontem, falou assim: Douglas, quando há 20, 30 anos atrás, quando eu comecei a batizar, ele perguntou para mim se era a minha primeira vez, e pastor, é a segunda. E ele falou assim: Douglas, há 20 a 30 anos atrás, que eu comecei a batizar, um dia o pastor chegou para mim e falou assim: pastor Geraldo, se você batizar alguém, você perceber que ficou alguma parte do corpo para cima da água, você volta e batiza de novo. Tem que ser completo a imersão. Aí eu falei: amém, meus verdade. Eu vou tomar cuidado com essa orientação. Não, isso foi uma expressão. Mas, meus irmãos, nós convidamos aos jovens, adolescentes, irmãos, famílias da igreja, que às vezes não se batizou ainda. O batismo é uma ordenança de Cristo. Jesus, quando chegou para João Batista disse para ele: mas quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse: faça o que precisa ser feito para que se cumpra as escrituras da palavra de Deus. Então, com muita alegria, apresentamos esses 4 adolescentes. A igreja manifesta alegria também, dizendo amém. Amém. Saíram ontem batizados com cartão de membro, com certificado e com a declaração de fé em mãos, para que possam vazar sua fé. Isso é uma bênção. Meus irmãos, nós temos bastante aniversariantes, e glórias a Deus por isso. Eu começo fazendo menção, e nós esquecemos no domingo passado de fazer menção, que foi o aniversário do pastor Helder, e completou, inclusive, no domingo passado, mais uma primavera. E a família do irmão Marcos Pompeu e a filha, eu acredito que devia ser testemunho todos os dias, fez um, que foi só. Mas o Patrick fez aniversário nesta semana, no dia 27/3, e o irmão Marcos Pompeu e a irmã Fabiane completaram também mais um ano de vida, inclusive no mesmo dia.
Os pais da irmã Gabi, que estão lá no fundo, nós fizemos menção também, porque eu perguntei para a Gabi, é isso mesmo? Eu estou preocupado. É muita coincidência o casal, né, se encontrarem e terem nascido no mesmo dia. Os irmãos também tiveram essa tarde. A nossa irmã Mônica Marques também completou mais um ano de vida. A irmã Beatriz Silva, jovem, completou também no dia 29. Também o nosso operador João Moreira está lá atrás, não só completou ano de vida também no dia 29, também completou mais um ano de casamento. É isso, irmão? Que bênção. Também a irmã Kelsilene, no dia 30, e a irmã Luana Andrade estará completando, melhor dizendo, os irmãos estarão completando agora no dia 30 e no dia 31. Nós vamos parabenizar. Tem mais alguém de aniversário desta semana na igreja? Tem aqui dois. A Isa, esqueci seu nome. Albraia, que nós batizamos ontem, então. Desculpa. Albraia batizou ontem. Que dia que foi seu aniversário, Albraia? Hoje? Essa, nunca vai esquecer da sua data de batismo um dia antes do seu aniversário. Vamos parabenizar os nossos irmãos dizendo amém? Amém. Meus irmãos, na quarta-feira, PUC de ensino, eu cheguei à igreja por volta de umas 19 horas e 15 minutos, e eu vi aqui na frente do altar o pastor Saminho, a irmã Silene e a irmã Ana intercedendo por uma moça, e eu cheguei, olhei, né, não sabia o que era, o Ricardo também estava ali no fundo. Eu assim, Douglas, o culto não começou, mas já veio uma jovem aceitando a Jesus. A jovem Eduarda, não sei se ela está aqui hoje, mas ela esteve na quarta-feira, no Vilarejo, e eu peço a oração da igreja, em favor da jovem Eduarda, que ela disse para nós que várias as vezes ela passava na frente da igreja e havia no coração dela o desejo de um dia entrar nessa igreja para cultuar. E ela não só entrou, como aceitou a Jesus. E nós profetizamos sobre a vida da Eduarda, e nós cremos que ela será uma bênção, seja na nossa igreja, ou seja, onde Deus direcionar que ela seja, que ela cultue, mas nós cremos que ela será uma bênção. E eu volto a fazer menção do irmão Lucas e a irmã Mira, que eles estão completando 45 anos de feliz vida conjugal. Bênção. Nós vamos parabenizar esse casal, meus irmãos, mais uma vez, agora, pela data de casamento de 45 anos, amém? Mas, João, tem 5 anos para o irmão se organizar para as bodas de ouro. Por gentileza, capriche e nos convide, que será uma alegria estar com vocês. Meus irmãos, a irmã Rosângela, cunhada da irmã Antônia, se encontra aqui, irmã Rosângela. A irmã Rosângela, eu estou com uma informação que a irmã aceitou a Jesus nesta semana, é isso? Pensa, é a cunhada da nossa irmã Rosângela, então nós não vamos nem apresentar, irmãs, nós vamos celebrar pela sua decisão. A irmã Gisele está dando um abraço. E benção, meus irmãos. Deus está fazendo grandes coisas e a principal delas é a salvação de vidas. Visitantes, temos a Ilza de Guarulhos, onde se encontra. Está aqui a minha irmã, eu vi ela chegar lá. Uma alegria, a irmã está dando um abraço nela. Irmão Reinaldo, Daniela e Ruth, da Assembleia de Presbíteros, onde se encontram, estão lá atrás. Também é uma alegria poder recebê-los. Eu vi os irmãos adentrarem a igreja, bastante visitantes nesta noite. Nós pedimos que, por gentileza, você pode dar o sinal com a sua mão, se o nome não foi citado, aí chega todo mundo junto. Mas nós temos aqui, aos nossos olhos, bastante pessoas que estão nos convidando. Nós vamos dar o bem-vindo a esses irmãos, dizendo amém. Amém. Que seja esta oportunidade que Deus preparou para que possamos flutuarmos juntos. E se eu creio que o Espírito Santo continuar a falar ao seu coração, que será uma alegria tê-lo fazendo parte da nossa igreja e caminhando junto para os céus. Amém, irmã Kézia estará aqui louvando. Bem-vindo aos nossos irmãos. E, na sequência, os nossos jovens adolescentes estará com a oportunidade de louvar ao nome do Senhor.
Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Porque com Jesus nós estamos dizendo é sair, deixar uma voz visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo essa igreja ama você. Aqui, ó.
Aleluias. Meus irmãos, por gentileza, vamos colocar de pés. Nós estaremos orando pelos irmãos que estarão ofertando e dizimando na casa de Deus e também pelos irmãos que têm enfrentado enfermidades. O querido irmão Acasias, a irmã Vanessa, nos fez um contato esta semana, já que o ministério estava com um problema de saúde, não está precisando das nossas orações. Nós estaremos orando também pela nossa pastora, irmã Eunice, e pelos demais irmãos da igreja, então nós estaremos orando e também pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Pastor Luciano, por gentileza, venha fazer esta oração. Pai do Senhor, oramos. Querido Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te louvar, agradecer por essa oportunidade de aqui estar no teu santuário. Em nome de Jesus estamos, Senhor, orando aqui, junto à tua igreja, Senhor. Ó Deus, pelos teus servos, Senhor, dizimista, ofertante da tua casa, que as tuas mãos continuem estendidas sobre as suas vidas, Senhor. Também, meu Deus, em nome de Jesus, aqui oramos, Senhor, no teu nome, pela vida dos teus filhos que se encontra enfermos, Senhor, na autoridade do teu nome, nós oramos, ministramos, Senhor, a cura, o milagre, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor, e nós acreditamos, Senhor, vai agora visitar o teu filho, ó Deus, com cura, com milagre, ó Deus, oramos acreditando, santo da vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. Meu paz do Senhor, igreja, vamos adorar o Senhor. E no que eu irei louvar, e tem várias indagações, que quantas vezes, como a nossa irmã trouxe aqui o testemunho, é muito fácil a gente adorar quando vai tudo bem. É fácil, assim. Mas quando tudo está difícil, é aí que Deus quer ver a gente adorando mais ainda. Então, ao invés de questionar o porquê Deus está fazendo, o porquê Deus está agindo, somente adora Ele nessa noite. Quem você adora, que sim, trabalha na causa que você precisa. Me pegue perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer.
te levar no meio do deserto e te deixar só. E no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. E é que você faz este ano este se ele nada fizer e mostre sua fé, este ano eu prefiro se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Amém, Jesus. Molanês, onde está? Está lá no fundo. Vem aqui, Molanês. Meus irmãos, o cooperador Molanês, ele está veio de outro estado, Pernambuco, Molanês, há alguns anos, e é uma pessoa muito querida por nós, cooperador da igreja, já ministrou a palavra do Senhor, Aqui aos domingos, durante a semana, leciona na escola bíblica de jovens. Cadê a esposa Luiz? está lá no fundo, cadê a esposa do Molanês, está sentada lá com a criança. E o Molanês nos procurou, meus irmãos, há 2, 3 semanas atrás, falou assim: Douglas, eu quero compartilhar com a igreja um voto que eu fiz ao Senhor. Eu falei: amém, Molanês, a gente está muito feliz, né, que eu esse o irmão testemunhando na igreja. E o Molanês falou assim: Douglas, mas eu quero, o voto que eu fiz ao Senhor é presentear toda a igreja após o culto com um lanche, bolo, com refrigerante, salgadinho. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que a minha fé foi muito menor do que a do Molanês. Porque eu levei um susto. Eu falei assim: Molanês, eu não tenho certeza disso. Eu falei assim: o irmão não deseja fazer isso numa sexta-feira. Verdade, irmãos, porque os irmãos sabem qual o preço que está as coisas. Amém? Está tudo muito caro. Eu falei assim: Molanês, deixa eu entender isso melhor. O Molanês compartilhou comigo, queimando no coração dele, Molanês, vai para casa no domingo, irmão, converse comigo novamente. E o que Deus direcionar, a fé do irmão. Nós estamos aqui para nos alegrarmos com o seu testemunho. E ele chegou no domingo e falou assim: Pastor Douglas, é no domingo e eu ainda chamei amigos para vir, para estar cooperando. E para acrescentar a fé dos irmãos, o Molanês mandou mensagem para mim durante a semana que os familiares dele, por ser de Pernambuco, ele queria transmitir, compartilhar com a família. Nós temos um canal no YouTube, mas nós ainda não transmitimos o culto online. Quem sabe, se for da vontade de Deus, se acontecer, faremos. Mas há um pedido do Molanês, está sendo gravado o culto, e compartilhamos o link com a família do Molanês. Então, pessoas de Pernambuco e outros lugares estão acompanhando o culto. E o Molanês estará ministrando a palavra, junto com a palavra, dando ao testemunho dele. E eu faço questão, antes de Molanês ministrar, compartilhar com a igreja um texto que está no Eclesiastes capítulo 5, no versículo 4, que diz assim:
Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes que não pague. Então, Molanese está aqui. Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós, em algum momento da vida, de aflição, de necessidade, de uma porta aberta, de uma cura, nós clamamos ao Senhor, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou servir ao Senhor, eu vou ofertar um departamento, eu vou dar uma oferta missionária. E aqui nós falamos o seguinte, a Bíblia diz, se você fez o voto, cumpra. Se não fez, se não for para cumprir, melhor é não fazer. Então o Molanese vai dar mais detalhes, mas eu tenho certeza que a igreja está feliz, Molanese, pela sua vitória, pela bênção e pela sua generosidade. E nós louvamos a Deus com a palavra. E por gentileza. Desejo cumprimentar os irmãos da Santa Paz do Senhor. Irmãos, para mim, para minha família, para minha parentela e para toda a igreja é um momento de alegria, porque estou aqui agradecendo a Deus por um voto que eu fiz e no tempo certo Deus cumpriu. Quero ser breve, porque também tem um momento da mensagem. Quero iniciar esse agradecimento ao Senhor Deus com Salmo 116. Salmo 116 e o verso 14. Salmo 116, verso 14. E depois o 17 e 18. Que diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. O 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor, que me possa fazê-lo na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Irmãos, eu e minha família somos gratos a Deus por este momento. Nós tínhamos um sonho, um projeto familiar, que era ter uma casa, e tivemos por um momento um sonho e quase se realizou. Tentamos dar entrada na minha casa, minha vida, onde morávamos, mas a Caixa e o sistema Caixa não quiseram liberar para a gente, porque era incompatível o meu salário com o valor que poderia ser dado. Então, meu pai se juntou comigo para ver se poderia comprar. Eles não autorizaram. Minha esposa juntou comigo para poder comprar. Não autorizaram. Meu pai, sozinho, com a renda dele, tentou comprar. Não autorizaram. E se autorizasse, teria que dar uma entrada de 16 mil reais. O meu salário na época, irmão, se eu não me engano, era 700 ou era R$ 1.000. Minha esposa era mais um pouquinho. Como é que a gente ia ter condições na época de dar uma entrada dessa? 16 mil reais à vista. Então tivemos uma experiência amarga, porque era uma casa que a gente estava desejando, em um lugar acessível, né? E para fazer investimentos, que é todo o nosso plano, mas não deu certo. Deus aprove nos trazer para cá e abriu uma porta de emprego aqui. Neste tempo, recebíamos promessas de vir para cá, mas quando eu cheguei aqui, as portas não se abriam, tudo fechado. E dentro de mim eu dizia, não foi da vontade de Deus, eu vim agora. Deus prometeu que eu ia vir, mas não foi agora. E quando eu cheguei aqui, lutei, corri e nada se abria. Aí quando foi um certo dia, eu disse, eu vou no último culto da igreja e depois eu vou voltar, porque não foi de Deus, eu vim agora. E quando eu cheguei aqui na igreja, Deus usou o evangelista Vanderlei na palavra onde diz, Deus vai acalmar a tempestade. E eu segurei aquela palavra. A tempestade na minha alma estava grande, a inquietação e a ansiedade. E Deus abriu uma porta de emprego para mim abençoada. E meus tempos se passando, eu fui sendo promovido na empresa, o salário aumentando, e um amigo meu, ele disse, olha,
vai abrir o Minha Casa Minha Vida aqui. Tu vai se inscrever? Eu disse, eu não vou não. Mas por quê? Porque eu tive uma experiência negativa. Eu tentei de entrar numa casa, eu juntei com minha mãe, com meu pai, minha mãe não, com minha esposa, com meu pai, e a gente não conseguiu. O salário do meu pai era maior que o meu, ele sozinho não conseguiu. Pediram dinheiro e a gente não tinha condições. Eu não vou não. Aí ele disse, mas tenta, rapaz. Pode ser diferente. Eu disse, não, não dá certo. Uma experiência que eu tive, eu já sei que não vai dar certo. Tem muita corrupção. Ele disse, não, mas vai. Aí aquilo dentro de mim me veio o pensamento, disse, se essa for a oportunidade que Deus está me dando, e eu com a minha falta de fé estou correndo. Aí eu preparei o documento. Qual é o documento que precisa? É ali. Aí eu passei lá na frente, entrei e disse, qual é a documentação? A documentação é essa e essa. Eu disse, tá bom. Corri para casa, conversei com minha esposa, compartilhamos a informação. Ela disse, leva. Se for de Deus, Deus vai dar. Se não for, você já sabe. A experiência que a gente teve, isso também. E eu fui, irmãos, não com muita fé, para ser sincero. Eu levei os documentos, tá bom. De repente chega aqui na nossa igreja aquele curso de homem ao máximo e mulher única, que estava na direção, se não me engano, na época, era o presbítero, hoje pastor, Eliseu, não é isso? Aí a gente fez um encontro na casa do pastor Manuel e o pastor Eliseu, hoje pastor Eliseu, né, me chamou para, ó, bora lá, bora. A gente foi, tava o pastor Joel e a gente confraternizando e disse, irmão, você vai poder fazer o curso? Eu disse, irmão, eu queria fazer o curso, mas meu horário não permite, eu trabalho à noite. Então, como as aulas iam ser na quarta-feira à noite, não ia dar para vir. Aí ele disse, tá certo, então tá bom, os irmãos que iam lecionar a aula, né? Ele disse, vamos orar para encerrar. O pastor Manuel foi orar para encerrar, e parou, e ele disse, irmãos, tem alguém aqui esperando algo da parte de Deus. Creia, viu, que vai receber. Irmãos, aquilo me arrepiou. Eu olhei para minha esposa, a gente arregalou o olho e disse: olha, que Deus está no negócio. Aí também a gente orou e veio. Na mesma semana, irmãos, eu tive um sonho que estávamos fechando o portão da igreja. Estavam algumas irmãs do grupo saindo e o pastor Manuel fechando o portão da igreja. Quando ele estava trancando o cadeado, ele disse: irmão Anês. Eu disse: sim, pastor. O senhor está esperando a resposta, não está? Eu disse: eu estou, pastor. Ele: creio, viu, que vai receber. Eu disse: amém. Irmãos, Deus estava confirmando, não demorou muito. Ligaram para mim e disse: olha, vem para cá para a gente acertar como é que vai ser o pagamento. Eu disse: glória a Deus. Liguei para eles, a gente foi. Aí disse: olha, é de Deus. Aí eles passaram para a gente como ia ser, a gente escolheu a planta, tal, futura planta. Aí chegamos em casa e disse: meu Deus, o valor para pagar seria alto para o meu salário. Aí a gente conversando disse: olha, eu creio que foi Deus que está no negócio, mas porém, eu fiz as contas aqui, ó, teu salário tem que ser esse para a gente poder comprar. Ou eu entrar, eu tenho que estar trabalhando e você trabalhando para a gente poder pagar. Vamos orar que Deus vai fazer milagre. Eu disse: eu creio. E a gente orando, eu disse: Deus, tem misericórdia. Jesus, irmãos, Ele é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Ele só transfere você de lugar para abrir uma porta maior. Eu trabalhava de dia, não queria trabalhar à noite. Aí um multifuncionário chegou e disse: você quer trabalhar à noite? Dentro de mim, dizia: eu quero não. Mas eu disse: eu quero. Porque dentro de mim não quero. Mas a minha palavra disse que quero e eu fui. E ali se abriu um caminho, irmãos. Deus já tinha uma porta aberta e preparada para entrar. Eu entrei e fui promovido 2 vezes dentro daquele trabalho para que o meu salário atingisse pela conta da minha esposa para eu poder pagar a parcela do apartamento. Olha o que Deus faz. Se for um aumento, Deus te dá. Se for 2 aumentos, Deus te dá. Mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele faz. Aí eu cheguei para ela, a gente, amém, conseguiu, pagou, deu entrada. Irmãos, eu vim de Pernambuco, confesso aos irmãos, minha conta no negativo. Os planos caídos para baixo, vim na esperança de uma promessa de Deus.
No outro ano, eu rompi o ano com a conta tão positiva, irmãos, que eu não sabia o que eu fazer com o dinheiro. Olha o que Deus faz na nossa vida quando a gente obedece à voz de Deus. Aí, quando a gente compra o apartamento, vai seguindo, entra a pandemia, para tentar abalar a fé do crente. Se fecha tudo, se faz acordo em empresas, pessoas se perdem emprego, e aquilo disse, e agora? Se eu perdesse o emprego, irmãos, eu teria que arrumar outro trabalho com um salário na altura para poder continuar com o apartamento. E se eu perdesse o emprego, eles iam segurar o apartamento e esperar 120 dias, se não me engano, para poder liberar. E até 120 dias eu tenho que estar empregado e com salário. Como? Eu sei que Deus faz milagre, não é quando ele faz, quando a gente inventa milagre, não. Aí eu disse, Jesus, tem misericórdia, Jesus, eu não posso perder o emprego. E a empresa fez um acordo e a gente estava aceitando o acordo para não demitir ninguém, mas ia congelar o salário e pagar uma parte. E a gente passou uma certa dificuldade, irmãos, e quando a gente recebeu a notícia e disse, olha, está tendo demissão e está tendo desligamento, redução de quadro, porque a pandemia vai se agravar. E as pessoas estão chegando nas casas demitindo. Irmão, cada motoboy que chegava era um desespero. E parece que é uma coisa, quando os vizinhos chamam o iFood, só chama logo para perto da gente, né? A vontade de dizer, ô, vá cozinhar, você tem fogão, não é? O desespero da gente é tão grande que cada moto que chegava, irmãos, era uma angústia, sabe? E no meio da pandemia, eu disse, Jesus, tem misericórdia, Jesus, não posso perder esse emprego. Mas quando Deus, irmãos, ele promete, nada está errado para você. Nada. Vai acontecer aquilo que Deus prometeu. Aí, irmãos, quando no meio da pandemia eu era do grupo de risco, não podia sair, mas eu tinha que sair, tinha que trabalhar. E sendo do grupo de risco, eu adoeci. Aí um colega meu, mesmo um amigo, disse, ó, vai fazer um exame para tu ver se tu não tá doente. Aí eu com medo disse, eu não vou não. Aí a consciência pesou, mas se eu não for, eu posso ser contaminado, contaminar outro. Aí eu conversei com minha esposa, ela disse, vai fazer o exame mesmo. Eu fui. Quando eu fui, disse, você está diagnosticado com o coronavírus. E pessoas do grupo de risco já sabem, né? É um pé na cova. Mas tem um porém. Quando você está em obediência, você não morre. É a palavra que diz. Quando você obedece a Deus, pode vir a doença que vier, irmãos. Eu era do grupo de risco. E sabendo que eu estava com coronavírus, um dia eu saí da sala, cheguei no corredor e disse, Deus, eu sei que eu estou com essa doença. Eu te digo agora, Deus, se eu partir, daqui a pouco estarei contigo aí. Mas se eu não partir, estarei vivo para lutar e receber e esperar minha bênção. Já estava tranquilizado pela palavra de Deus, irmãos. E passou o tempo, e passando o tempo, Deus, ele fez muitos milagres e maravilhas. Agora imagine, salário reduzido, aí depois quando começou a voltar tudo ao normal, minha esposa fica grávida, com barrigão, para a gente estava sendo dificultoso fazer compras, ir para a igreja, porque às vezes a gente via com barrigão, muitos dos irmãos nos ajudaram, ia lá buscar, ó, vou te buscar, eu vou te levar, perdão, a garganta seca. E os irmãos nos ajudavam e eu dizia, Deus, eu preciso de um carro. Eu não preciso de luxo, eu preciso da necessidade. E confesso, irmãos, que eu não estava procurando luxo, irmão. Estava procurando carro, disse, vou comprar esse carro. Chamei ela para vir uma concessionária em Jundiaí. Quando eu cheguei, o carro lá não era de acordo com a imagem. Photoshop faz tudo, né? Quando a gente chega, irmãos, o carro já não era. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eu quero comprar. Aquela ansiedade. Cheguei pro vendedor, quanto é? Ele é X. Mas tem um porém. O que foi? Tá com o motor fumando. Pronto. Agora, um crente levando andando com um fumante. Aí essa misericórdia, né? E minha esposa olhando assim, dizendo, isso aí não concordo, não. E eu vim com o coração, irmão, apertado. Porque eu precisava do carro. E um carro fumando, irmãos, não ia sair da primeira. Mas tá bom, voltei para casa desesperançado. Aí Deus usou um presbítero aqui e disse, irmão, você quer comprar meu carro? Eu disse, presbítero, eu não tenho condições de comprar carro. Estou pagando apartamento. A gente estava passando uma prova financeira, irmãos, que tudo era para o apartamento. Estava sugando.
E Deus estava provendo. E quando ele chegou para mim, não, irmão, eu sinto que Deus vender para você. Já me fizeram a oferta de me pagar X à vista e pagar parcelado. Não, eu não quero, eu quero vender para você. Eu disse, amém, irmão. Se for de Deus, eu compro. Se não for, o senhor vende. Aí eu pus a mão no carro e disse, Senhor, se for de tua vontade, vai ser meu. E se não for, abençoa de quem vai ser esse carro. Irmãos, quando eu estava noivo, antes de noivar com minha esposa, né, eu estava juntando para comprar aliança, eu trabalhava numa empresa, que a patroa chegava de carro, e na época meu salário era R$ 505. E o salário o carro estava na casa dos 20, 25, 30 mil. Por que com R$ 500 vai comprar um carro? E eu dizia, olha que carro bonito da patroa, esse é carro do patrão. E tá, passamos, vamos, casamos, viemos para Cabreúva. E o que Jesus faz, irmãos? É só cumprir promessa. Deus usou o presbítero Amadeu, na época, ele foi testemunho do meu casamento, hoje ele é pastor da Igreja Madureira. Ele disse, irmão, Deus manda eu te dizer que tu vai ter um carro, é da Fiat e é branco. E não é 2 portas não, é 4 portas, viu? Eu disse, Jesus, amém. Aí meu pai comprou um carro, um Fiat, 4 portas e branco. Eu disse, agora, glória, Jesus cumpriu. Aí o irmão disse, só que, irmão, Jesus cumpriu a promessa que Deus tinha te usado. Ele disse, ainda não é isso. Deus vai fazer você comprar pelos seus recursos. Eu disse, amém. Agora imagine você numa pandemia, numa prova, e Deus te dando um apartamento, e Deus te dando um carro. Pierre, por favor, você pode mostrar as imagens? Aqui está o terreno, irmãos. Passavam do lado, olha o terreno, pode passar. Aí onde já começaram a construção, isso é a parte do bloco, eu a parte de cima, pode passar. Aqui está o bloco que eu moro. Minha casa é essa que está perto do carro laranja, Savan, a de esquina, pode passar. Está o dia que Deus cumpriu. Pensávamos que íamos perder por conta do dinheiro que não estava dando, mas Deus segurou, irmãos, de um jeito. Quando eles chegaram, nos disseram, olha, vem pegar a chave, que alegria. A gente foi, irmãos, naquele mesmo dia, eu peguei a chave, levei a família para casa, fui para a empresa. Quando eu larguei, eu levei a família e disse, vamos fazer já o primeiro culto familiar dentro do apartamento. A gente entrou, fechou, louvou o Senhor e agradeceu lá dentro. Não temos as fotos porque estava um pouco escuro. A gente só louvou o Senhor, agradeceu e saiu. Pode passar, Pierre. Ali está a bênção que Deus nos deu, né? Já com piso. Pode passar. A nossa vaga, irmãos, é a 02, essa que está em frente à caixa de eletricidade. Nosso apartamento é esse aí da esquerda. Ó. Do meu apartamento, eu vejo meu carro. É só me esticar do sofá, já estou olhando para ele. Pode passar por aí. Sabe o que é isso, irmãos? É o carro de patrão que um dia eu vi e disse, olha, esse é carro de patrão. Deus vai te dar condições para você comprar o carro que você sonha, irmão. Seja fiel a Ele. Ele cumpriu, irmão. Sabe que esse carro não é da Chevrolet, é da Fiat. E não foi branco que Jesus falou? Que cor é essa, irmãos? É branco. É 2 portas ou é 4 portas? É 4 portas. E sabe o que é bom, irmãos? Ele tem mala e qualquer coisa, viu? Quando eu fui comprar os refrigerantes, a mala estava cheia, estava pesada. Eu estava tão alegre, sou glória, eu estou cumprindo o meu voto. Eu quero confraternizar com a igreja. Não chega o carro eu pesadinho, o bichinho chega eu pesado, eu sou glória. E tem espaço. Tem espaço a mais. Eu nunca vi tão alegre, irmãos. Com os refrigerantes, eu sou glória, eu vou confraternizar com a igreja. Eu prometi ao Senhor que um dia daria um culto de ação e graça se Deus me desse minha casa. Além da casa dele prometeu, ele prometeu casa, prometeu carro, cumpriu casa, cumpriu carro. Diz que eu ia ser mais de 2 filhos. É Davi e Samuel. Um rei e um profeta. Aquilo que Deus fala, Deus, ele cumpre. Hoje, irmãos, eu estou pagando um dos meus votos que eu fiz ao Senhor, que daria este culto de ação e graça, irmãos. E hoje, irmãos, a alegria que eu estou sentindo aqui é tão grande de trazer, caralho, irmão. Deus, ele proveu, eu disse, Deus, eu não vou ter condições de dar este culto. De repente chegou um dia na minha conta, eu disse, será que é meu? Liguei para um amigo meu e disse, é seu, é direito seu. Eu disse, aqui vai ser do culto.
Não vai ser de nada, isso aqui é de Deus. E hoje eu estou pagando o culto e você creia que você vai pagar o seu culto, o seu voto que você fez ao Senhor. Se você não fez pela fé, faça voto. Deus ele vai te usar, ele vai te abençoar, ele vai abrir porta onde não tem porta. Ah, Deus, mas é impossível. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Ele? Entrando na mensagem, quero compartilhar uma rápida mensagem com os irmãos. Rápida leitura. Leitura que estava no meu coração e Deus manda logo no culto de hoje, convidado pelo nosso pastor, a nossa irmã trazendo um testemunho. Irmãos, por que eu compartilhei esta mensagem? Tanta mensagem de festas, mas hoje é dia de festa, porque Deus ele opera milagre. Todo dia nesta igreja é dia de festa, porque Jesus salva. E sabe por quê? Dia de salvação é dia de festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, irmão, a gente não vê. Mas o céu, irmãos, ele faz uma festa tão terrível que um dia a gente vai chegar lá e vai ver o que os anjos vão receber a gente quando a gente chegar lá no céu. Livro de João, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Quero ser breve. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 1 a 3. Creia, irmãos, que Deus vai fazer um milagre. Creia que Ele é Deus e abrir porta onde não tem porta. Ah, Deus abriu um emprego para mim, eu não vou ter experiência daquilo. Irmãos, Deus vai te fazer entrar por lugares. E quando você disser, mas aquele sonho é muito alto, o meu salário teria que ser esse. Ai, que Jesus gosta, viu? Eu fiquei olhando, meu Deus, como é que pode? De operador D, eu fui promovido para operador C, mas para atingir tal cargo, eu teria que ser operador A. Aí o que Jesus faz? De operador C, me promove para operador B, de operador B, me promove para operador multifuncional. Aí o meu salário atingiu, cheguei lá, paguei e todo o dinheiro era lá. 13º era lá, recebia férias lá, era tudo lá. E hoje eu estou de posse de vitória, em nome de Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 12, Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro de unguento. Amém? Livro de Mateus, capítulo 26. Irmãos, tem uma coisa que eu esqueci, mas eu vou contar rápido, tá? Quando a gente estava pagando o apartamento, a gente não tinha condições de comprar o carro. E o irmão passou para mim e disse, irmão, o carro é X. E eu disse, irmão, não tenho condições de comprar o carro. Não, mas eu quero vender para o senhor, vou orar que Deus vai fazer. E eu orando, eu disse, Deus, eu não tenho condições. Se ele pedir pelo valor do carro, ele vai querer parcela de R$ 1.000. Aí, conversando com minha esposa, ela fez os cálculos, olha, a gente só pode pagar parcela de R$ 500. Aí ele ligou para mim, minha esposa estava no pão, a gente tinha ido lá, se não me engano, era no Sombra, era na parte lá do Real Félix. Estávamos subindo, guarda-chuva, solzão. Aí ele ligou para mim, o presidente ligou para mim e disse, bom, bora negociar agora, quanto é que você pode pagar? Eu disse, meu Deus, eu vou pedir R$ 1.000. Eu disse, Deus, eu vou chutar um valor aplicado. Se ele dizer sim, amém. Se ele dizer não, eu não posso te dar no carro. E eu disse, quanto é que o senhor pode pagar, irmão? Eu olhei para ele, eu liguei no telefone e disse, irmão, 750, tá bom, irmão? Ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos arredondar. Eu disse, lá vem R$ 1.000. Vamos fechar nos 500 por mês? Eu disse, olha, tô fechado. Aí quando eu ligo para minha esposa, disse, olha, o irmão fechou por R$ 500 por mês. As lágrimas delas começaram a sair.
Ela veio chorando no meio da rua, assim, misericórdia. O povo vai pensar que eu estou maltratando minha esposa. Mas, irmãos, Deus ele vai encaixar na tua vida toda coisa que você acha que não dá, ele vai encaixar. E você vai agradecer. O livro de Mateus, capítulo 26, é a mesma. Por que que eu juntei esses dois versículos? E aconteceu que quando Jesus concluiu a todos esses discursos, disse aos discípulos, perdão, 6 minutos. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher, na qual lemos, Maria, com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Irmãos, eu quero deixar uma rápida mensagem à igreja, não quero ser breve por um tempo, falar sobre Simão, o leproso. Na minha época, quando eu era criança, existia uma doença, que essa doença que quando se ouvia falar no nome dela, se havia temor nas pessoas, tanto crente quanto não crente. Porque era uma doença que quando vinha, levava embora. E essa palavra se falava às vezes por enigma, porque era uma palavra tão amaldiçoada em se ouvir, que ninguém queria tocar no nome câncer. E o câncer levou embora minhas avós, minha tia, meu tio, primos. Infelizmente, nosso prefeito da cidade. E sabemos, irmãos, que é uma palavra pesada. E lepra também era uma palavra pesada. Por quê? Porque não só consumia carne, mas como consumia o psicológico do enfermo. Simão, quando ele ouviu que estava com lepra diagnosticado pelos sacerdotes, com certeza fez o mesmo procedimento dos outros. Se afastou da família. E quando você se afasta da família, você perde o amor parental. Quando você se afasta dos amigos, você perde o amor e a comunhão entre amigos. Quando você se afasta da sociedade, você vai perdendo tudo. Porque a lepra, quando vinha para destruir. Mas deixa eu te deixar uma mensagem. Qual é a lepra que está ameaçando tirar o teu sonho? Se o teu sonho é realizar um banquete, creia, convida Jesus, que ele vai para o teu banquete. A primeira coisa, irmãos, que muitos, quem sabe, disseram para ele, disseram, ó Simão, foi bom te conhecer, mas você sabe, né? Seu final vai ser igual ao de Jó. Quem sabe disseram isso para ele? Quem sabe disseram, olha, aquele teu sonho de formar uma família, ou aquele teu sonho de dar um banquete para tua família, está sendo destruído. Mas tem um porém, irmãos. Simão, ele se encontrou com Jesus. Do mesmo jeito que o leproso no capítulo 1 de Marcos, no versículo 40 ao 45, o que aquele leproso fez? Quando ele viu Jesus, ele saiu do leprosário, foi até Jesus, se prostrou diante dele e o adorou e disse, se tu quiseres, eu serei curado. Entrega a tua vida para ele. Se você não é crente, aceita Jesus hoje. Deixa ele no comando da tua vida. Qual é a lepra que está sobre a tua vida? É o vício? Ele te liberta. Qual é a lepra que está sobre a tua vida? É o desemprego? Ele abre porta para você. Qual é a lepra que está sobre a tua vida? É a prostituição? Ele te liberta. Qual é a lepra que está te condenando à morte eterna? Ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E do mesmo jeito que aquele leproso se prostrou e disse, se tu quiseres tirar da minha alma este peso, eu não quero esse triste fim. Se tu quiseres, eu serei curado. E Jesus olhou para ele e disse, eu quero ser limpo. Diga para Jesus o que você quer para ele nesta noite. O que é que você está vendo como impossível? Fala para ele, Deus, se tu quiseres, vai ser possível. Fala para ele, Deus, se tu quiseres, eu vou abraçar a bênção. Fala para ele, Deus, se tu quiseres, eu vou ter vida. Quem sabe muitos disseram para ele, ó Simão, como é a rua da tua casa, olha, vai passar o teu portejo. Tu vai cair aos pedaços por essa enfermidade. Já era para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Neste dia, entrou Jesus, entrou os discípulos, entrou aquele que muitos viram morrer e viram Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. O defunto de 4 dias.
Aí sabe o que fizeram? Juntaram. Olha que coisa maravilhoso, Jesus não está aqui. Uma curada de uma enfermidade, de que o médico não consegue vencer, mas Jesus consegue porque ele é o médico dos médicos. O câncer de pâncreas, irmãos, levou minha avó, mas não levou a irmã por quê? Porque Deus, ele é médico dos médicos, ele faz como quer. Ele é Deus que cura. Ele é Deus que opera milagres e maravilha. Aí está naquele culto dois grandes milagres. Um curado da lepra e o outro ressuscitado. Mas tem uma coisa. Lembra de Maria, irmã de Lázaro? Ela, quando viu Jesus, ela disse: não, eu tenho que dar algo de valor para ele. Eu tenho que dar um presente para ele. Nardo puro. Nardo puro, irmãos, era caro. 1 libra de nardo puro. Se você, vou encerrar a mensagem. Se você pesquisar quanto vale 1 libra, vale 7 vezes mais que o real. Enquanto a nossa realidade é dar um presente assim, tem gente, irmãos, que ele vai além da realidade para dar para Jesus. Não seja mão fechada para ele. Só uma coisa que eu esqueci, vou encerrar. Deus usou o nosso pastor, na época do presbítero, na hora de dízimos e ofertas. Veja o que uma oferta faz. Quando o pastor Eliseu veio fazer oração para a oferta e disse: Deus, abençoa os teus servos nas empresas, promove os teus servos para que ele possa abençoar a tua casa. Aquela palavra eu recebi. A vossa oração, ela tem poder. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque Deus, ele é o Deus que abre porta aonde não tem porta. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e creia. E aquele que está ouvindo através dessa live, que não aceitou Jesus, aceita Jesus hoje. Sai do leprosário. Jesus, ele pode perdoar o teu pecado. Ele pode te libertar. Aquilo que não deixa você vencer, Jesus, ele faz você vencer. Ele quer dizer para você ser limpo porque eu quero. Ele vai te limpar. E aquilo que você não está conseguindo, irmão, se prepara, porque você vai agradecer o voto que você fez. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tem bolo, tem guaraná e tem salgado para a gente se confraternizar, irmãos, em nome de Jesus. Viu? Amém. Fiquem na paz do Senhor. Agradeço ao nosso pastor que nos ajudou a transmitir este culto para os irmãos em Pernambuco, minha família que não pôde estar aqui, mas está ali confraternizando com nós. Em breve, se Deus quiser, eu vou recebê-los em minha casa, para que eles possam vir para cá, ver a bênção que Deus nos deu. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, quem tiver nesse momento, essa noite, e Deus fala com a sua igreja, com os testemunhos que ouvimos, e eu sei que o horário já está, passou um pouquinho, mas num culto como esse, nós não podemos deixar de orar, como já foi orado essa noite, vai com imposição de mãos sobre a sua vida. Você que está enfermo, vem até a frente que nós iremos orar por você. Você que está com causas impossíveis, vem à frente que nós iremos orar pela sua vida. Rompa a multidão, vem à frente que nós iremos orar por você neste momento. Você, seja doença nos ossos, doenças no sangue, pressão alta, qualquer dor, venha à frente, porque os santos irão orar pela sua vida. E em nome do Senhor Jesus, esta doença baterá em retirada. Esta causa na justiça que está parada terá andamento em nome do Senhor Jesus. Venha até a frente que nós iremos orar pela sua vida. Mas também, meus irmãos, o maior milagre para acontecer num culto, e um culto é feito de evangelização, é salvação de almas. Você que chegou aqui e ainda
não entregou sua vida a Jesus Cristo e deseja esta noite dar um passo de fé e entregar a sua vida a Cristo, este é o momento. Dê um sinal com a sua mão e venha até a frente, que nós iremos orar pela sua vida e o céu entrará em festa. Existe alguém no nosso meio que esta noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão aonde quer que você esteja, e nós iremos orar por você. Tem alguém esta noite que deseja entregar sua vida a Cristo Jesus? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Nós não insistimos, porque Deus é aquele Deus ordeiro. Ele bate na porta e fala: você quer que eu entre? Você quer que eu faça morada? Existe alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Cristo e não sinal com a sua mão? Se não tem, nós iremos orar por esses irmãos que estão à frente. Que os nossos pastores e presbíteros irão impor as mãos sobre essas pessoas. Irmãos, há uma guerra espiritual. Ana, vem aqui na frente que você vai fazer essa oração. E eu peço para os pastores e presbíteros descerem, e nós iremos orar por essas pessoas que estão à frente. Ana, se eu conheço a voz do meu Deus, eu conheço. Você já sabia que eu ia te chamar? Que Deus é assim. Será cumprir o espiritual. Não. É muito grande. Existem pessoas que não estão dormindo porque o inimigo está batendo na porta. O inimigo não está deixando dormir. Mas esta noite vai dormir. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, juntamente com a tua igreja, nós concordamos aqui na terra agora, nós ligamos aqui na terra agora a bênção, a vitória, o livramento, todo espírito de enfermidade, toda obra do diabo que tem tocado em vidas, em famílias, em nome de Jesus, eu repreendo agora, suia, em nome de Jesus, toda dor, juntas, nervos, ossos, ligamentos, sistema digestório, sistema urinário, sistema respiratório, pele, amanda castereguechei, em nome de Jesus, suia, em nome de Jesus, problema na família, onde Satanás tem invadido para destruição. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Satanás, tira a tua pata. Em nome de Jesus. Suia. Deus, nós cremos na vitória. Nós cremos no poder que o Senhor deu para a tua igreja. Nós desligamos aqui toda ação do diabo na saúde, na família, no nome de Jesus. Na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar. Espírito do diabo, cessa a tua ação agora em nome de Jesus. E nós declaramos saúde, cura, libertação, restauração de família, para a glória do nome de Jesus. E toda planta que o Senhor não plantou seja arrancada pela raiz, em nome de Jesus. Toda fúria contra as crianças, em nome de Jesus, está repreendido. As crianças da tua igreja, aqueles que estão no ventre, sejam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Todo veneno, por causa das vacinas,
palavras nós cancelamos agora. E o sangue de Jesus blinde as nossas crianças, blinde as nossas vidas. E nós já decretamos e glorificamos o teu nome, porque a tua palavra diz que o teu nome é chá. E nós cremos no poderoso nome de Jesus. Nós já agradecemos pela vitória, pela resposta, pela saúde, pela libertação, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.